Olá, cumprimento a todos os presentes nesta apresentação. Me chamo Ana Carolina e estou aqui para apresentar sobre o procedimento operacional padrão de comunicação, o POP de comunicação, que será implementado na UPA em Paz. Os discentes responsáveis pela elaboração foram Ana Carolina, Ingrid Stephanie, Kelly Adriana, Paula Gisele e Simone Alves, acadêmicas de enfermagem do 9º semestre Univag. O docente supervisor de elaboração, professora e mestre Eluani Silvano Vilarim, Várzea Grande, julho de 2020. Em um conceito básico, compreendemos que a comunicação ocorre pela interação de dois ou mais indivíduos, onde temos o compartilhamento de opiniões e informações, em que se tem a necessidade da compreensão entre a mensagem que foi enviada e recebida. Em um conceito de comunicação fundamentado, para a equipe multiprofissional, a prática da comunicação efetiva é a chave para garantir a segurança do paciente, melhorar o trabalho em equipe e reduzir riscos. No campo da gestão, a comunicação efetiva permite uma convivência democrática, onde a participação dos líderes é voltada para o desenvolvimento humano e intelectual dos membros de sua equipe. Oliveira et al., 2018. Durante a elaboração do planejamento estratégico situacional, foram elencados problemas, observando-se a necessidade de elaborar um POP de comunicação interdisciplinar para implantar na unidade de saúde. E quais seriam as vantagens dessa implementação? Teríamos a realização de um fluxo padronizado para uma comunicação efetiva, a garantia de uma assistência adequada e livre de riscos, tanto para o paciente como para o profissional. Entendemos também que a adequação de uma comunicação ela pode reduzir possíveis conflitos existentes entre as equipes, facilita também o alcance das metas definidas, além de fazer a resolução de problemas que possam vir a surgir durante o processo de trabalho. A relevância da implementação desse POP se dá, pois a capacitação do POP garante sucesso no processo de comunicação, possuindo reflexo direto sobre a segurança do paciente e percepção da qualidade de assistência pelo paciente e também pelos seus familiares. Portanto, compreendemos que cabe aos gestores manterem ativas e atualizadas as recomendações implantadas. Qual a motivação dessa implementação para a equipe? O processo de comunicação é um fator motivacional para que os profissionais de enfermagem trabalhem em equipe, pois quando se tem uma interação efetiva, pode-se evitar que surjam sentimentos de desprezo, insegurança, medo, tristeza, opressão e insatisfação. Portanto, é imprescindível estreitar, estimular e fortalecer a relação profissional e também emocional entre os profissionais para que não enfraqueçam a integração na equipe e prejudiquem a assistência de enfermagem. Broca e Ferreira, 2015. Partindo de um pressuposto em que cada membro da equipe possui habilidades e potencialidades diferentes, desejamos, por meio desse POP, valorizar o profissional dentro da sua individualidade, respeitando a sua subjetividade. Compreendemos também que a comunicação é importante no processo de liderar, porque ela contribui para o acompanhamento do desempenho de cada integrante da sua equipe. Visando melhorar a comunicação entre as equipes,
O enfermeiro utiliza dessa ferramenta para planejar, coordenar, executar ações com comunicação efetiva e, consequentemente, prover a segurança do paciente. A partir de agora, iniciaremos a apresentação de técnicas da comunicação, que estão elencadas no POP, de modo que possa facilitar o processo de padronização, assegurando os procedimentos e a segurança do paciente. Dentro das estratégias para se estruturar uma comunicação adequadamente, temos os 3 Cs da comunicação, que são eles: coerência, consistência e continuidade. É importante que se demonstre respeito pelas diferenças, sejam elas culturais, emocionais, espirituais, étnicas e principalmente de idade. É importante também que o profissional aplique a ética no processo de comunicação, garantindo uma compreensão e clareza adequada. Comunicação assertiva. O foco dessa comunicação se dá pela escuta ativa, em que se promove um vínculo de recebimento e envio da mensagem com a equipe, de modo a compreender o processo comunicativo. Ou seja, a partir do momento que o líder realiza a escuta ativa com a sua equipe, ele possibilita que a equipe compreenda a fundo o seu processo comunicativo. Comunicação verbal é um modo de se mediar conflitos e também de se realizar negociações, seja com a sua equipe, seja com o paciente. Além de mediar conflitos e realizar negociações, é um modo de comunicação que contribui muito para um clima organizacional positivo entre a equipe e também seguro para o paciente, facilitando o processo de trabalho. Registro em prontuário. É importante que o profissional seja objetivo, conciso, que ele estabeleça uma meta de comunicação para registrar nesse prontuário, de modo que ele facilite a clareza dessa comunicação. Assim, qualquer pessoa ou até mesmo profissional que realize a leitura desses registros possam compreender a fundo sobre os cuidados, os tratamentos e procedimentos que foram realizados e registrados. Transferência de paciente intra-hospitalar. Se trata de uma comunicação antecipada entre o setor de origem e o setor de destino, ao qual o paciente será transferido. É importante que esteja descrito qual a real situação do estado de saúde desse paciente, qual o cuidado necessário para se ter com esse paciente. Transferência de pacientes entre serviços. É importante que se obedeça ao protocolo e fluxograma já existente na instituição. É importante que se estabeleça comunicação entre as instituições prestadoras de cuidados a respeito do real estado de saúde que o paciente se encontra. Também é importante que se garanta um acompanhamento por um profissional, a depender do grau de saúde desse paciente, para caso ocorra alguma intercorrência durante o trajeto, esse profissional seja capacitado a prestar uma assistência adequada ao paciente. Evolução do paciente. É um ato privativo do enfermeiro que também está relacionado à SAI, em que se ocorre o acompanhamento da evolução do paciente no período de 24 horas. É importante que o enfermeiro analise, processe e contextualize esses dados, registrando de forma correta. Alta do paciente. É muito importante que se certifique a existência dessa alta no prontuário do paciente,
e que ela esteja assinada devidamente pelo médico responsável do paciente. Cabe à equipe checar medicações a serem realizadas antes da alta. E também cabe à equipe informar o paciente sobre o horário de alta, os cuidados realizados antes da liberação da alta do paciente e também orientar sobre os cuidados necessários desse paciente em relação às medicações no domicílio, o horário de uso dessas medicações, possíveis cuidados com curativo, caso venha a existir algum, materiais utilizados para a realização desse curativo adequadamente, enfim, possíveis cuidados pós-internação do paciente. Encaminhar ou conduzir o paciente até a farmácia, caso necessário, caso o paciente não conheça a infraestrutura da instituição. Óbito do paciente. É necessário que se realize o protocolo de detecção de óbito, se atentar para o preenchimento correto da declaração de óbito, sendo a via branca encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, a via amarela fica com a família para que se realize os trâmites legais e a via rosa fica no estabelecimento de saúde. Cabe a comunicação com a equipe de assistência social, psicólogo, caso estes profissionais sejam responsáveis por dar a notícia aos familiares para que eles possam dar adequadamente essa notícia, identificar o corpo e preparar o corpo corretamente. É necessário também que se organize os pertences pessoais do paciente e entregar ao familiar responsável. Passagem de plantão. É importante que a equipe mantenha a escala de passagem de plantão, de modo que você possa estar informando ao profissional que está assumindo o setor de assistência, a unidade de assistência, sobre intercorrências ocorridas no seu plantão, facilitando a provisão adequada de assistência do próximo profissional. Também é muito importante que se implante a ficha de SBAR para melhor controle e otimização da passagem de plantão. Facilita, torna a passagem de plantão mais eficaz e ágil nesse processo. Com isso, entendemos que a comunicação efetiva é uma das metas internacionais de melhora da segurança do paciente e, por isso, deve ocorrer de forma ampla entre as equipes. Para isso, temos medidas de padronização e capacitação, tornando a comunicação acessível a quem realiza e recebe os procedimentos. Aqui temos as referências utilizadas para essa apresentação. E o nosso muito obrigada. Desejamos sucesso na implementação do POP com a equipe.